Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre economia. A gente vai falar sobre desemprego no país, saques do FGTS, a mini-reforma trabalhista que tramita no Congresso. A gente está com o Rubens Savaia, que é professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC São Paulo, e Marilane Teixeira, que é economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Para começar o nosso papo aqui no estúdio, a gente vai ouvir agora uma falinha de Jair Bolsonaro de ontem, que ele fez durante a live, que o presidente faz todas as quintas-feiras, e ele falou sobre a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos ver. Ontem fizemos via medida provisória, liberação de parte do FGTS. Não vou entrar em detalhes, né? Muita gente reclamando, só R$500, reclamando, etc. Mas deixe bem claro. As condições para saque do FGTS são 15 atualmente, 15. Né? Demissão sem justa causa, aposentadoria, falecimento, idade igual ou superior a 70 anos, a questão de casa própria, e nós botamos uma 16ª aqui, que é opcional, não precisa reclamar. Quem está reclamando é só ficar na tua, fica em casa, tranquilo, sem problema. Agora tem muita, mas muita gente que R$500 faz falta. Né? Sai até da lista do SPC, entre outras ali. Quem é correntista da Caixa Econômica, o dinheiro vai ser creditado automaticamente em sua conta. Se ele quiser devolver, ele devolve, não faz uso, sem problema nenhum. Nós visamos atingir exatamente os mais pobres, né? Por volta de 80% de quem tem uma conta aí no FGTS, por volta de 80%, tem R$500, tem menos de R$500 em sua conta. Então vai ajudar. Tem um aspecto importante nessa fala dele que estava, assim, meio duvidosa, que é essa questão dos R$500, para quem quem tem conta na Caixa, esses R$500 vão ser depositados automaticamente e a pessoa precisa comunicar ao banco que não quer. Tem essa modalidade dos R$500 e tem a modalidade que é da opção aniversário. Então, você fazendo essa escolha, informando o seu chefe que você vai querer fazer essa modificação, enfim, você vai retirar no seu aniversário, mas você, quando demitido, não poderá mais sacar o FGTS na íntegra. Então, assim, essas medidas são preocupantes. Para quem tem, por exemplo, conta na Caixa e não quer esses 500, vai ter que comunicar, ele vai dar um certo trabalho. E para quem tem, isso tem que ser muito bem explicado, porque a pessoa corre o risco de optar por esse saque e, de repente, quando for demitida, não vai ter acesso ao FGTS. Rubens. Não, exatamente. O problema é as pessoas, quando são demitidas, o FGTS é um fundo que garante uma sobrevida até você arrumar um outro emprego, até você arrumar uma outra atividade, ou até você mesmo fazer um investimento em algum pequeno negócio, alguma coisa desse tipo. Né? Sem o FGTS, você está completamente à mercê. Na verdade, essa medida tem uma função muito mais no sentido de diminuir o endividamento das famílias junto aos bancos. Os bancos que vão se beneficiar desses R$500. Na verdade, é um benefício muito mais para os bancos e menor para a própria pessoa, né? É importante pontuar isso, porque esses R$500, da forma como eles querem movimentar a economia, não vai servir para a pessoa pegar R$500 e ir lá comprar. Ela vai pagar dívida. É isso? Não, é exatamente isso. Inclusive, eles têm os estudos que mostram o nível de endividamento das famílias, né? Então, provavelmente esse dinheiro vai ser transferido para os bancos. Mesmo quando se olha, por exemplo, o impacto disso que teve quando o Temer adotou também essa estratégia, ele foi pífio, né? Então, esperar que essa medida possa ser um alento para a retomada da atividade econômica é, no mínimo, muita ingenuidade. Né? Sim. Eu já vi agora notícias de hoje de parlamentares questionando essa questão dos R$500. Estão falando para chegar a R$1.000, mas um primeiro projeto de saque de FGTS foi anunciado como, não, vai ser a solução para a crise nesse momento, e de repente sai uma proposta de saque de R$500. Então, o que está sendo planejado de fato para a economia do país? Isso não vai resolver. De jeito nenhum. O objetivo, eu acho que não é resolver nada, o objetivo é dar uma migalha para as pessoas resolverem alguma coisa. Para os bancos isso vai ser um alento, porque muita gente vai pagar pelo menos uma parte das suas dívidas, mas em termos de movimentação econômica, em termos de benefício econômico, macroeconômico, é pífio.
na época do Temer, que ela estava lembrando, foi muito mais, o volume de recursos foi muito maior, porque foi um saque de todas as contas inativas. Né? E o impacto econômico também foi pífio. Né? Então, isso é uma medida populista, que não tem nenhum impacto real e é muito mais para dizer, não, estou fazendo um benefício para os mais pobres. Para além disso, vocês têm conhecimento de alguma outra discussão sobre a economia do país que está sendo feita no governo? Não tem, tem só de destruição, né? Então, no meio de tanta destruição, você coloca alguma coisa que fala, não, tá vendo, eu estou querendo beneficiar os mais pobres. Claro. Vamos botar então em discussão a questão da PEC que está tramitando no Congresso. Ela já passou por uma comissão especial, né, que foi desenvolvida para isso, e agora ela deixa eu pegar aqui certinho que eu tenho, olha. Bom, é a PEC que é a da liberdade, medida provisória da liberdade econômica. Na verdade não é uma PEC, é uma medida provisória. Ela já é chamada de mini reforma trabalhista, né, isso porque ela altera 36 artigos da CLT. Ela passou pela comissão mista criada para analisá-la e agora chega ao plenário no início de agosto. E o pretexto é de aumentar a produtividade das empresas. Num primeiro momento era isso, por isso que ela começou a tramitar na Câmara dos Deputados. Depois falam que é o maior jabuti que tá tramitando no Congresso nesse momento. Quais os impactos de uma medida como essa, se ela for aprovada com essas alterações na CLT? Isso. Ela começa com um discurso de liberdade econômica, né? Mas, na verdade, ela introduz uma série de aspectos relacionados às condições de contratação e das relações de trabalho. Por isso que se diz que é um verdadeiro jabuti. E ela aprofunda aspectos da reforma trabalhista, o que, primeiramente, é interessante observar, porque isso, de certa forma, primeiro confirma o nosso diagnóstico de que a reforma trabalhista, ela não está sendo eficaz do ponto de vista da geração de emprego e retomada da atividade econômica. Então, eles precisam introduzir novas medidas. Dentre elas, eles alteram a coisa do contrato por prazo determinado. Hoje, pela legislação, o contrato por prazo determinado ele pode ter uma duração de 2 anos, eles ampliam uma opção de aumentar esse tempo do contrato por prazo determinado, que implica em alterações concretas do ponto de vista da rescisão contratual, você recebe menos direito quando adere ao contrato por prazo determinado. Tem todo um conjunto de alterações em relação à própria regulação do trabalho, por exemplo, a liberação dos trabalhos aos sábados e domingos, a alteração na legislação em relação à jornada diferenciada, inclusive para os jornalistas, para outros tipos de profissionais e que tem um impacto muito grande sobre a remuneração das horas extraordinárias, como, por exemplo, hora extra, uma alteração muito significativa em relação à questão da CIPA. As empresas com mais de 20 trabalhadores não vão ter obrigatoriedade de manter CIPA nos locais de trabalho e a suposta liberação para as empresas poderem operar mais livremente, também impacta nas condições de trabalho, na medida em que, se você define que tem graus de risco leve, moderado e mais grave, tudo que é considerado como moderado e leve, ele não pode ser autuado pela fiscalização, a menos que tenha sido feito algum tipo de denúncia. Então, essa realmente é o cenário da liberdade econômica, como eles mesmos chamam a medida provisória, né? Puxa, é um aprofundamento dos aspectos mais negativos que a reforma já trazia. Isso. E sobre um falso pretexto, né? Sim. O falso pretexto é a ideia de que o que faz um país crescer é um conjunto de indivíduos livres para empreender. Sim. Como se o Brasil tivesse um problema de um conjunto de indivíduos livres, né, que têm condições iguais para poder empreender. Né? E empreendimento virou qualquer coisa. Na verdade, o objetivo é precarizar o trabalho. E com um tom que agora não, agora qualquer um pode empreender livremente num mundo que, na verdade, você vai empreender, vai vender garrafa de água na rua, vai ser flanelinha. Esse é um empreendimento que a gente tem. Do outro lado, precarizar as condições de trabalho, como ela já explicou, e, na verdade, facilitar
aos empresários e às empresas que de fato têm um poder, porque essa é uma coisa de mão dupla, considera como se as empresas tivessem o mesmo poder dos trabalhadores, como se os trabalhadores não fossem o elo mais fraco e as empresas fossem como trabalhadores, na verdade, com um falso discurso de pejotização de todo mundo é trabalhador igual. Então, a legislação trabalhista, ela existe justamente porque existe uma diferença entre trabalhadores e os empresários. E o trabalhador não é um empresário, ele não pode discutir igual. E no momento em que você desinstitucionaliza, no momento em que você libera essas relações, faz inclusive os contratos assinados entre as partes, independentemente de uma legislação superior estatal, tenham validade, você eliminou as diferenças, aparentemente dando igualdade entre diferentes, porque os empresários não são iguais aos trabalhadores. Sim. Por isso que existe legislação trabalhista. Sim. Então, no fundo, tem um lado de precarização e tem um falso discurso de que a economia é formada de milhares de indivíduos, empreendedores de si mesmos, que estão atados pelo Estado, loucos para empreender, e é o Estado que está impedindo. O Brasil não é assim. O Brasil, as pessoas sobrevivem. 80% das pessoas são pobres e sobrevivem de todas as formas possíveis. Na verdade, se a gente for considerar, elas são até empreendedores, mas empreendedores numa economia que é controlada por grandes corporações, que está isolada, essas corporações, inclusive, são da onde vêm os recursos para se espalhar pelos empregos periféricos e pelas atividades periféricas, porque o cara só vende água porque alguém tem emprego com salário para comprar água na rua. Então, é falso você dizer que são empreendedores. Na verdade, você está dando o quê? Poder enorme para as empresas de aumentar o grau de exploração e precarização do trabalho. Dani, dá para a gente sair da discussão política, porque um congresso que discute isso tudo que vocês colocaram aqui agora, ele representa quem, de fato? Porque desconhecer essa situação brasileira, do brasileiro que não tem condições de empreender, que precisa de um emprego. Então, é uma questão política muito complicada. Quem esse governo está representando? Claro. Outra coisa que eu vi é... Mês passado saíram números sobre geração de emprego e o governo comemorou bastante essa geração de emprego. Mas daí a gente precisa questionar também a qualidade desses empregos, é isso que está colocado agora? Claro, exatamente. Inclusive, hoje foi divulgado os resultados de junho do emprego formal. Em torno de 48 mil postos de trabalho, melhor desempenho dos últimos 5 anos para o mês. Quer dizer, é factível que seja, sim, porque afinal de contas nós chegamos no fundo do poço, né? Mas não se compara com 2014, por exemplo, em que no mesmo período você gerou 3 vezes mais postos de trabalho. Mas aí o curioso é quando você vai olhar o perfil desse trabalho. Bom, esse perfil de trabalho absolutamente concentrado nos serviços, sim, totalmente concentrado nos serviços, parte na agropecuária, no setor da produção da laranja, porque justamente é o período de colheita, então é um emprego sazonal, é um emprego temporário por safra, e 25% desse emprego é trabalho intermitente. Mas isso não é emprego, porque o fato de eu ser contratada como intermitente não me assegura trabalho, me assegura um contrato onde que eu estou à disposição da empresa, do serviço, para me chamar a qualquer momento. Pode ser que ela, inclusive, não me contrate para absolutamente nada. Mas isso está contando como vaga ali nos números. Como saldo de emprego. Exatamente, exatamente. Aí, por outro lado, você olha, por exemplo, a indústria. Mais de 10 mil postos de trabalho foram eliminados. A indústria é um segmento dinamizador, inclusive, da atividade econômica, do emprego e da atividade produtiva. E é central, dizer, a indústria, com uma queda de 10 mil postos de trabalho, educação, uma queda de 7 mil postos de trabalho. Por quê? Porque está concluindo o semestre e provavelmente os contratos temporários por prazo determinado estão sendo rescindidos e vão ser retomados, na maioria das vezes, no próximo ano ou apenas no segundo semestre. Então, essa é a caracterização deste emprego que está sendo comemorado por este governo. Eu vi um gráfico, inclusive, que mostra que o valor, salário de entrada,
e valor de saída. E antes era uma diferença grande, ou seja, enquanto você estava empregado, você tinha valorização salarial. Isso diminuiu muito. Então a pessoa entra e sai com uma diferença muito pequena. E é um resultado de alguma coisa de agora, é de hoje isso. Na verdade, com as novas regras, o que a gente considerava antes um emprego precário ou nem contava na estatística de emprego, que já acontecia, agora está contando na estatística de emprego. Na verdade, o que nós fizemos? Nós fizemos simplesmente introduzimos na estatística de emprego o que era precário. Sim. A gente mudou a legislação e a gente começou a incluir gente que não tinha nenhuma atividade ou que tinha uma atividade muito precária e que, portanto, não constava nas estatísticas dentro da estatística. E diz que a estatística melhorou. Na verdade, a gente não tem melhora, a gente tem mudança na forma de contabilizar o emprego. Né? Na verdade, a gente está empregando de forma muito mais precária, de forma temporária, com baixa remuneração. Né? É isso que está acontecendo e isso não dinamiza a economia e nem demonstra um dinamismo da economia. Né? Porque nós não temos nenhum motivo real para ter um dinamismo da economia ou para ter a geração de emprego. É engraçado, na semana passada, os próprios empresários, principalmente do setor industrial, declararam que não tinha demanda, não tinha como produzir mais porque não tinha para quem vender. Sim. E, de repente, na semana seguinte, o emprego cresce. É uma coisa completamente sem sentido. É sem sentido por quê? Porque o que você está considerando é que o emprego que está sendo gerado era um emprego que a gente não considerava dentro das estatísticas de emprego, que agora virou emprego. Então, você muda a régua, diz que tem emprego, numa crise brutal que a gente está vivendo, sinaliza, e os jornais de televisão sinalizam que não, a economia está melhorando. Não está melhorando coisa, não tem nenhum motivo concreto para estar melhorando. Que engraçado, né? Porque o IBGE solta dados sobre o desemprego, o governo fala, não, é mentira, não é tudo isso não. E daí ele solta dados mentirosos, ele fala, tá vendo? Olha só que beleza que tá. Isso, exatamente. Que absurdo. E é interessante como esse debate também está articulado com a nossa primeira fala sobre a questão do Fundo de Garantia por de Serviço. Lembra da declaração dele? 80% tem depósitos com valores inferiores a R$500. Por que isso? Porque, na verdade, o tempo de permanência das pessoas no emprego formal, ele é reduzidíssimo. Nós fizemos um levantamento para o ano passado, por exemplo, que o mercado de trabalho formal gerou em torno de 400 mil postos de trabalho. A movimentação foi em torno de 30 milhões. 15 milhões foram dispensados e 15 milhões foram admitidos para gerar 400 mil postos de trabalho. Só que a permanência das pessoas é em torno de 6 meses, mais da metade fica no máximo 6 meses. Então, inclusive, não contém nem saldo, nem fundo de garantia para sacar, porque, na verdade, não tem tempo de permanência no trabalho suficiente para poder formar um saldo, para poder lhe dar algum grau de estabilidade, para poder passar de uma situação de desemprego para uma situação eventual de emprego mais tarde, né, com uma certa segurança. Então, nem essa possibilidade está sendo negada para a maioria das pessoas. Sim. Né? Agora, tem uma lógica dentro dessa Explica, loucura, porque a gente está querendo entender. Tem uma lógica dentro dessa loucura, que está muito hoje, não sei quem viu o discurso do Paulo Guedes, né, lá para os empresários lá no Rio de Janeiro, tem uma lógica, de fato eles acham, de uma certa forma, que a gente se tornar o Brasil um país com custo de mão de obra muito baixa e muito precarizada, certo? Vai atrair algum investidor estrangeiro. Mas eles estão contando com isso. Eles acreditam nisso. Sim. Né? E em privatizando tudo, que é a outra parte do pacote, hoje foi bom o discurso dele porque ele colocou o pacote quase completo. Né? Em privatizando tudo, entregando para o capital estrangeiro, que na verdade está entregando a extração, não está entregando está entregando a base da cadeia de valor e não a estruturação da cadeia de valor. Provavelmente a gente não vai ter refinaria depois da privatização da BR, porque a gente já está importando óleo diesel e gasolina há bastante tempo. Agora, com a privatização da BR distribuidora, abriu as portas, não tem mais nenhum
motivo para a gente ter refinaria, novas refinarias aqui, como a gente imaginava antes. Então, quer dizer, é um desinvestimento, na verdade é uma privatização que desinveste. Eles estão acreditando que vão privatizar tudo, que a gente vai oferecer trabalhadores com remuneração e de forma precária muito baixa e que vai vir algum investimento externo. Isso já aconteceu na década de 90 e não aconteceu nada, não veio nenhum investimento externo. Na verdade, as grandes corporações que estavam no Brasil na década de 90 e que gradativamente foram saindo, e agora as grandes corporações que estão agora, elas estão aqui para ocupar um mercado que ainda existe, com a precarização do trabalho, com os baixos salários e etc., e desindustrializando, abrindo mão das partes mais altas das cadeias de valor. O que acontece? A gente vai ser fadado a ser um país completamente periférico, com elevado desemprego, muito precarizado, em situações muito precárias, e que é o que interessa, porque agora nós somos exportadores de soja, exportadores de minério e exportadores de petróleo. Nem a cadeia industrial a gente está. E não vai vir automaticamente e não vai vir com diminuição das condições de trabalho ou precarização do trabalho. No que Paulo Guedes se espelha ao construir uma política como essa? Porque você mesmo falou, lá nos anos 90, isso já foi feito e não deu certo. Ele está contando com o quê? Ele está contando, ele citou Hayek na fala dele, né? Ele está contando com um mundo imaginário de um lado, hein? Porque tem a maldade do outro lado, mas no discurso ele conta com um mundo imaginário em que são empreendedores, que são que as empresas, as grandes corporações são simplesmente empreendedores que investem em função do custo do trabalho. É isso que que tem como base teórica. Do lado das grandes corporações, eles estão esfregando as mãos e estão comprando as coisas. Sim. E estão ganhando dinheiro com isso. Do lado dos bancos, vamos incorporar esses bilhões que a liberação do FGTS vai nos dar, e vamos diminuir as dívidas das pessoas e etc. Então, tem um interesse por trás de um discurso. O discurso é um discurso imaginário, sim, que envolve um monte de gente. Não, é uma economia capitalista, agora é uma economia livre, é uma economia de mercado, todo mundo tem oportunidade. De outro lado, tem as grandes corporações, principalmente as transnacionais, e os grandes bancos nacionais olhando para esse cenário e falando assim, é isso mesmo que tem que fazer, porque a gente tem a oportunidade de comprar a BR Distribuidora, a gente tem a oportunidade de comprar o gás, a gente tem a oportunidade de comprar os poços de petróleo, e nós vamos controlar esse negócio. E o trabalhador é esquecido completamente nessa lógica? Não só esquecido, como preterido, porque totalmente. Ele não será utilizado, porque não faz parte dessa nova divisão do trabalho que a gente está entrando, na base da cadeia de valor como fornecedor de matéria-prima, seja petróleo, minério ou soja. Isso não vai gerar emprego, isso não interessa. Isso a gente podia voltar à época da cana-de-açúcar, que a gente tinha trabalho escravo. Não interessa o trabalhador, não interessa o mercado interno. O mercado interno é desprezível. Não interessa a gente formar um mercado Sim. interno para essa estratégia. A gente tinha interesse em formar um mercado externo quando a gente tinha uma estratégia de formar uma indústria têxtil, Sim. de ter uma indústria automobilística, de ter uma indústria de outras coisas. Como a gente está se desindustrializando há muitos anos e a gente está entrando numa nova fase antiga do século XIX na cadeia de valor, ninguém mais conta com isso. As grandes corporações não estão mais interessadas nisso. As montadoras de automóvel já vêm diminuindo a sua participação internamente no Brasil. A gente só está produzindo carro popular, a gente não está nem mais produzindo carro de outro nível, né? Moto também popular. Então a gente está baixando a nossa participação nas cadeias de valor, baixando a nossa participação no mundo industrializado para se tornar, de fato, o primário exportador. Para isso você não precisa de educação, você não precisa de pesquisa, que é tudo que está sendo destruído Exatamente. de fato. A gente tem falado muito, a gente está catastrófico essa semana. A gente falou sobre catástrofe no SUS. Está difícil. Não está difícil. Sim. A gente falou sobre catástrofe, sobre a situação da fome. Quando a gente fala na economia, essa catástrofe vai ser sentida daqui quanto tempo?
Já está sendo, a gente já tem um índice enorme de desemprego. Exatamente. Mas esse abismo em que a gente está, esse fundo, você falou, a gente chegou ao fundo do poço, ainda a gente vai afundar mais? Não, é provável, porque se a gente olhar, por exemplo, desde 2017, primeiro que acentuou demais as desigualdades de renda do trabalho. Então, você pega, por exemplo, os 1% com os maiores rendimentos do trabalho, que é em torno da média de 27, 28 mil, compara com 1% dos menores, que é R$70, já dá uma ideia do que é esse abismo, né, que nós estamos vivendo. E toda uma expectativa de que, primeiro, como foi com a reforma trabalhista, né? Que constituiu toda uma expectativa, que agora se joga para a reforma da Previdência, porque a reforma trabalhista não teve absolutamente nenhuma eficácia desse ponto de vista. Então, bem lembrado, por exemplo, as empresas que esperavam que a redução dos custos do trabalho pudesse ser um atrativo para atrair capital internacional, para atrair investimento externo, nada disso aconteceu. Inclusive, muito pelo contrário, nós estamos caindo nos rankings internacionais em termos de atração de investimento pós-reforma trabalhista, por exemplo, né? Os investimentos externos, os investimentos produtivos não ocorreram. Por outro lado, o que está acontecendo? E eu acho que tem uma coisa também, Rubens fala, que é esse entrelaçamento do capital financeiro com o capital produtivo. Ou seja, as grandes corporações, as grandes indústrias, elas não precisam mais, para realizar seu lucro, de investimento produtivo. Na crise, você vai para o sistema financeiro, elas operam no sistema financeiro. As 200 maiores empresas do ano passado, tirando Vale e Petrobras, aumentaram os seus lucros, suas receitas, em relação ao ano anterior. Bom, a partir do quê? Redução dos custos trabalhistas e redução dos encargos financeiros. Por que isso não resultou em aumento da atividade produtiva? Por que isso não reverteu esse lucro para ampliar a produção e melhorar as coisas? Porque é isso, não tem absolutamente nenhum compromisso com a sociedade brasileira, nenhum compromisso com o produto nacional, com a riqueza nacional, com o consumo. E nós somos uma sociedade em que 2/3 do nosso PIB é formado pelo consumo das famílias. Nós somos uma sociedade exportadora, com os maiores valores gerados, por tipo um país como a Coreia, por exemplo, né? Então, nós dependemos, a dinamização da economia, aquecimento da economia, depende fundamentalmente do consumo interno, depende do consumo das famílias, depende da renda do trabalho. Então, aquilo que nós falávamos sobre os salários, é exatamente o que está acontecendo. Você tem uma perda de rendimento, as pessoas que estão sendo contratadas são contratadas com salários praticamente iguais, mas sempre menores que os salários daqueles que estão sendo dispensados, né? Então, uma sociedade de baixos salários, com nível de informalidade gigantesco. Nós estamos com 51% hoje da força de trabalho no mercado informal, então sem perspectiva, inclusive, de aposentadoria, sem contribuição previdenciária. Nós temos que repensar toda a nossa base de arrecadação tributária para sustentar o sistema nesse contexto. Então é isso, é um quadro em que as soluções se dão de forma paliativa, né? Então, é a liberdade econômica, exatamente para essas pessoas operarem livremente, como se todos nós fôssemos potenciais, né, empreendedores, e que só estamos sendo limitados pela excesso de regulação pública do Estado e, portanto, tem que nos liberar para podermos atuar livremente. E aí nós temos aí 25 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, 17 milhões sequer conseguem contribuir com a Previdência Social por insuficiência de renda. Então, de que empreendedor estamos falando, né? De que empreendimento nós estamos falando? Puxa vida. É isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.